Você sabe qual é a principal função de uma âncora? É isso mesmo, é dar apoio, abrigo e proteção para um barco, para um navio, para uma embarcação. E o apóstolo Paulo, ele disse que Jesus é a âncora da alma. E Paulo sabia muito bem o papel de uma âncora, porque o apóstolo Paulo, ele já tinha andado muito de barco e de navio. Inclusive, já tinha passado por naufrágio. Olá, meus amigos, esse é o nosso tema desta semana. Estamos começando mais uma lição, a lição de número 7, e o nosso tema desta semana é Jesus, a âncora da alma. O verso para memorizar que se encontra em Hebreus capítulo 6, 19 a 20, diz assim: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O apóstolo Paulo, ele colocou essa figura da âncora porque ele sabia muito bem a importância do abrigo, do refúgio, da proteção e do apoio que Jesus é hoje para nós como um sumo sacerdote. A lição de domingo, ela fala assim: provando a boa palavra. A grande preocupação do apóstolo Paulo junto aos crentes recém-convertidos na sua época, era que eles poderiam não estar alicerçados na palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, o verso 5 diz assim: já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Só a palavra de Deus traz sustentação, traz o alicerce para a nossa vida. E deixa eu fazer agora, meu amado, meu amigo, uma pergunta para você. Você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Você tem uma vida tão corrida, você tem uma vida tão desafiadora que não tem tempo mais para ler a palavra de Deus? E aqui está um grande desafio para nós hoje. A vida, ela é muito corrida. E nós temos 1000 coisas para fazer. E nós corremos um grande risco de a cada dia termos negligenciado a principal função da vida de um cristão, que é se alicerçar na palavra de Deus. Tem dias que acordamos motivados, tem dias que acordamos com tempo para abrir a palavra de Deus, mas tem dias que acordamos apressado, cansado, indisposto e nem queremos abrir a palavra de Deus para ler sequer um verso da Bíblia. Essa é a nossa luta diária. Portanto, meus amados, se você tem tempo, leia a palavra de Deus. Lute contra o seu fracasso, lute contra o seu cansaço, lute contra a sua indisposição, mas jamais passe um dia sem se alicerçar e sem ler, sem estudar, sem meditar na palavra de Deus. Vai para o trabalho? Leve um texto da Bíblia consigo. Vai para algum lugar? Leve um texto no seu bolso, escrito no papel. Medite nesse texto e você dessa forma vai sendo alimentado, vai sendo alicerçado, porque a nossa única salvaguarda para o tempo do fim é estarmos firme e alicerçado na sua palavra. A lição de segunda-feira nos fala impossível renová-lo. Uma outra preocupação do apóstolo Paulo eram os pecados que estavam escravizando os irmãos da igreja. Lá em Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, fala que porque é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então aqui a preocupação do apóstolo Paulo eram com pessoas que estavam enraizadas, que estavam sendo escravizados pelo pecado. O pecado, ele nos domina. O pecado, ele nos traz uma grande escravidão. A todo momento nós estamos sujeitos a pecar.
O pecado, ele acomete o ser humano de muitas formas. Primeiro que nós já nascemos com a tendência para pecar. Nós já nascemos com o vírus do pecado. Nós já temos tendência para fazer as coisas erradas. Então, nós somos tentados pela nossa própria natureza. Mas nós somos tentados também pelo meio em que nós vivemos. O meio em que a gente vive pode nos ter grande influência para a tentação e para cairmos em pecado, se tornando escravo dele. E nós podemos ser também escravo, podemos ser tentados da terceira forma, que é o próprio Satanás e seus anjos tentando-nos a cada dia. Então, o apóstolo Paulo fala que é impossível alguém ser renovado se ela está ali acometido pelo pecado, pelo inimigo. Isso quer dizer que a pessoa nunca vai se libertar? Não. Isso quer dizer que a pessoa já está perdida, já está no fogo do inferno? De forma nenhuma. Mas se a pessoa não fizer muito esforço, se ela não tiver um grande propósito, se ela não tiver um grande desejo de mudança, muitas vezes isso nunca pode acontecer. Então essa impossibilidade que o apóstolo Paulo fala aqui é nesse sentido, porque ela está muito mais propensa a ficar nas garras do inimigo por muito mais tempo e nunca ser renovado. Não que nunca haja mais possibilidade de ela sair desse emaranhado que o inimigo os coloca. Na parte de terça-feira, a lição fala sobre já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10 e o verso 26 diz assim: Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Amados, grave muito bem essa palavra aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, já não resta perdão. No Antigo Testamento existiam muitos tipos de sacrifício. Sacrifício pela culpa, sacrifício de gratidão, sacrifício pelos pecados involuntários. Mas no Antigo Testamento não existia o sacrifício pelos pecados voluntários. O que é o pecado voluntário e qual é a diferença para o pecado involuntário? O pecado voluntário é o pecado da mão levantada, é o pecado da rebelião, é o pecado que a pessoa sabe que está pecando, ela pode evitar, mas ela não quer evitar. É o pecado que a pessoa repete e não quer se libertar de forma voluntária. Ela quer continuar no erro de forma voluntária. Para esse pecado, no passado, não tinha solução, não tinha sacrifício. E isso nos diz muita coisa hoje, em nossos dias. Para aqueles que estão escravizados pelos pecados voluntários, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos ler novamente o texto. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento, se eu conheço a verdade, já não resta mais sacrifício, já não resta mais perdão. Isso quer dizer então que a pessoa já está no inferno, já está condenado, já pecou contra o Espírito Santo? Não, de forma nenhuma. Mas ela pode buscar se reconciliar, buscar a se arrepender e mudar de atitude. Porque muitas vezes, meus amados, o nosso grande problema não é pedir perdão para Deus. O nosso grande problema é pedir perdão e mudar de vida. Porque eu tenho que me arrepender, mas eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que mudar de vida daqui para frente. A partir do momento que eu peço perdão para Deus, eu tenho que mudar. Eu tenho que tomar uma atitude de não mais cometer o pecado voluntário. Há uma diferença para o pecado involuntário. Por quê? Porque o pecado involuntário é o pecado acidental. É aquele pecado que eu cometo, mas não quero cometer. Mas em algum momento nós vamos pecar. Em algum momento dessa vida eu vou cometer o pecado, mas o pecado involuntário, não o voluntário.
Então é muito importante, meus amados, a gente entendermos que nós vamos ser pecadores até o dia da volta de Jesus. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter tendência para pecar. Mas o pecado involuntário, o pecado acidental, não o pecado voluntário. O pecado involuntário, o pecado acidental, é uma possibilidade em nossa vida. E em algum momento eu vou cometer esse pecado. É como um acidente. Você vai da sua casa para o seu trabalho. Então, nesse percurso, nesse trajeto, há a possibilidade de você se acidentar. Mas não que você queira se acidentar. É muito provável que em algum trecho você pode sofrer um acidente, mas você não quer sofrer um acidente. Você não marca um acidente para a tua vida. Você sai de manhã da sua casa, vai para o trabalho, vai de carro e diz assim: quando chegar naquela avenida eu quero sofrer um acidente. Não é isso que você faz, nem isso que eu faço. Mas há possibilidade de eu me acidentar da minha casa para o trabalho? Sim, há possibilidade. Então essa possibilidade se chama acidente. Da mesma forma, é o pecado na vida do cristão. O pecado, ele nunca deve ser uma escolha voluntária, mas sim um acidente. Deus, Jesus, ele não quer que nós pecamos, mas ele sabe que nós vamos pecar. Ele sabe que uma hora ou outra eu vou cair de forma acidental. Mas para isso ele diz: filhinhos, eu não quero que você peque, mas se você pecar, você vai ter um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que está disposto a te perdoar. Então, meus amados, é dessa forma que nós vamos lutando nesse mundo de pecado até Cristo voltar, ok? Então, vamos fazer a diferença entre pecado voluntário e pecado involuntário. Os pecados voluntários são os pecados da mão levantada, que um dia ele pode se tornar o pecado contra o Espírito Santo, o pecado que não tem mais perdão, não que Deus não queira mais perdoar, mas é que a pessoa não sente mais a necessidade. E quando ela o faz, é apenas da boca para fora, é apenas com medo da consequência do pecado, assim como fez Judas, assim como fez Faraó, assim como fez Esaú, assim como fez Saul e tantos outros que pecaram contra o Espírito Santo, mas que depois até tentaram se arrepender, mas apenas para se livrar da consequência do pecado, não mais com o desejo dentro do seu coração de um arrependimento sincero. O pecado é algo sério. O pecado, ele nos causa uma separação entre nós e Deus. Por isso, meus amados, o pecado no Antigo Testamento era tratado de forma muito séria, de forma muito rígida, não de forma banalizada. Deus, ele perdoa qualquer pecado. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que eu não peço perdão de forma sincera. Todo pecado que é confessado de forma sincera é perdoado perante Deus. E é isso que Ele quer de mim e de você. Muito bem, meus amados, na parte de quarta-feira, coisas melhores. Hebreus 9 e o verso 9 diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Olha só, meus amados, Deus, ele espera o pior de nós. Nós não temos muita coisa boa para oferecer a Deus, mas Deus, ele olha para o que há de melhor dentro de mim e dentro de você. É muito comum nós, seres humanos, olharmos para a pessoa e condenarmos a pessoa se ela tem um erro ou um pecado. Se uma pessoa tem 99% de virtudes, de coisa boa, e tem 1% de defeito, é muito comum que nós olhemos para esse 1% para as pessoas, que condenamos as pessoas de alguma forma ou de outra. Esse é o instinto humano por natureza. Nós sempre queremos
explorar o lado negativo das pessoas. E é essa a intenção de Satanás, porque Satanás ele tem essa intenção de olhar apenas o lado ruim das pessoas. Mas saiba de uma coisa, que Deus ele espera o melhor. Deus ele olha para o melhor que nós temos. Deus ele olha para a sua virtude. Deus ele olha para o seu talento, para o seu dom, para o seu desejo de crescer. Deus ele olha aquele pontinho positivo e tenta explorar, tenta despertar dentro de você o melhor, para que aquele melhor ele se transforme em coisa grandiosa. Portanto, meus amados, Deus sempre acredita no pecador. Deus sempre acredita no ser humano. E nós temos também que acreditar nas pessoas, porque quando nós acreditamos nas pessoas, Deus também ele acredita em nós, porque todos nós somos pecadores. Ninguém está numa condição melhor do que ninguém. A nossa única diferença entre eu e a outra pessoa é que pecamos de forma diferente, somente isso. Mas a Bíblia fala que todos pecaram e todos precisam, carecem da glória, da misericórdia e do perdão de Deus. Portanto, Deus espera o melhor de você. Deus, ele olha o melhor que você tem, ele tenta despertar, explorar para que esse melhor ele possa crescer a cada dia em sua vida. Muito bem, amados, na parte de quinta-feira, Jesus, a âncora da alma. Quando Jesus ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, ele foi para onde? Ele foi para o lugar santíssimo. O que fazer? Ele foi inaugurar o santuário celestial. Da mesma forma como Moisés inaugurou o santuário lá no deserto e depois investiu Arão como sumo sacerdote, Jesus, ao ascender ao céu após a sua ressurreição, Jesus também ele adentrou ao lugar santíssimo, mas apenas para inaugurar o santuário celestial. Sabe por quê? Porque Jesus ele foi investido de sumo sacerdote, aquele que está intercedendo por nós. E foi a partir de 1844 que começou o processo de investigação. Jesus como nosso intercessor. E a palavra sacerdote significa intercessor. Portanto, meus amados, Jesus é o nosso âncora, Jesus é o âncora da nossa alma. A mesma função que uma âncora tem no navio de dar o quê? De dar a proteção, o abrigo e o apoio. Essa mesma função que Paulo coloca que Jesus tem na nossa vida. Um barco sem uma âncora, ele está fadado ao fracasso. Um barco sem uma âncora está fadado ao naufrágio, estar condenado à morte. E nós também. Nós sem Jesus estamos condenados à morte. Que Jesus seja a nossa âncora, a nossa proteção, o nosso apoio, o nosso abrigo, enquanto estivermos nesse mundo. Ficamos por aqui, meus amados. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Ficamos por aqui e eu aguardo você até a semana que vem com o nosso novo tema, com a nossa nova lição, que vai ser a lição de número 8. Um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau!